Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Clique Educa aqui no canal da Clicannabis. Hoje vamos falar sobre epilepsia, uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas no mundo todo, e entender como a cannabis medicinal vem sendo estudada no manejo dessa doença, especialmente nos casos chamados de epilepsia refratária, que não respondem aos tratamentos convencionais. A epilepsia é uma condição neurológica crônica definida pela ocorrência de crises epiléticas recorrentes e não provocadas. Segundo os critérios médicos, o diagnóstico pode ser estabelecido quando o paciente apresenta pelo menos 2 crises com mais de 24 horas de intervalo ou mesmo uma única crise, desde que haja risco elevado de recorrência, acima de 60%, além da identificação clínica de uma síndrome epilética específica. Essas síndromes podem variar bastante em gravidade, origem e manifestações, o que torna o diagnóstico individualizado essencial. As crises epiléticas são causadas por descargas elétricas anormais no cérebro e podem ser classificadas em 2 grandes grupos: focais, quando se originam em região específica do cérebro, e generalizadas, quando envolvem os 2 hemisférios cerebrais desde o início. Essa diferenciação é fundamental, pois influencia diretamente o tipo de tratamento indicado, a resposta terapêutica e o prognóstico do paciente. Para o diagnóstico preciso, o neurologista pode solicitar exames como o eletroencefalograma, o EEG, que detecta padrões elétricos cerebrais anômalos, ressonância magnética de crânio para investigar lesões estruturais ou alterações anatômicas, e exames laboratoriais complementares, dependendo do contexto clínico. No entanto, é importante destacar que o EEG pode ser normal mesmo em pacientes com epilepsia, especialmente se não for realizado durante ou próximo a uma crise, o que reforça a importância da análise médica especializada e do acompanhamento contínuo. Do ponto de vista fisiológico, a epilepsia é compreendida como um desequilíbrio na atividade elétrica cerebral. O cérebro depende de uma interação harmônica entre neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, e neurotransmissores inibitórios, como o GABA. Na epilepsia, esse equilíbrio é rompido com o predomínio da excitação neuronal, o que facilita a propagação de sinais elétricos desorganizados e excessivos, levando a manifestações das crises. É fundamental esclarecer que ter uma crise convulsiva isolada não significa ter epilepsia. A crise convulsiva é um evento agudo que pode ser causado por múltiplos fatores, como febre alta, abstinência alcoólica, traumatismo craniano ou infecções do sistema nervoso central. Já a epilepsia é uma condição crônica caracterizada pela recorrência dessas crises ao longo do tempo, sem uma causa imediata aparente. Essa distinção é essencial para que o diagnóstico não seja feito de forma precipitada e para que o tratamento seja orientado de maneira adequada. O tratamento padrão da epilepsia baseia-se no uso contínuo de medicamentos anticonvulsivantes, também conhecidos como fármacos antiepiléticos. Esses medicamentos atuam no sistema nervoso central com o objetivo de reduzir a estabilidade dos neurônios e prevenir as descargas elétricas anormais, que causam as crises. A escolha do medicamento ideal depende de diversos fatores: o tipo de epilepsia, focal, generalizada ou mista, a idade do paciente, possíveis comorbidades, outros medicamentos em uso e o perfil de efeitos colaterais toleráveis. Entre os principais fármacos utilizados atualmente estão levetiracetam, lamotrigina, ácido valproico, fenitoína, lacosamida, carbamazepina e topiramato. Estes medicamentos podem ser prescritos de forma isolada ou combinada, sempre sob a orientação de um neurologista que acompanha os ajustes de doses e respostas ao tratamento ao longo do tempo. No entanto, apesar do avanço terapêutico nas últimas décadas, nem todos os pacientes conseguem controlar suas crises apenas com o uso dos medicamentos tradicionais. Em alguns casos, mesmo após testar múltiplas combinações de fármacos e utilizar doses máximas toleradas, as crises continuam ocorrendo de forma recorrente. Esse quadro é chamado de epilepsia refratária ou fármaco resistente e atinge cerca de 30% dos pacientes com diagnóstico de epilepsia. A epilepsia refratária representa um dos principais desafios da neurologia moderna. A persistência das crises impacta profundamente a vida do paciente, limita sua autonomia, aumenta o risco de acidentes que pode afetar a cognição, compromete o desempenho escolar ou profissional e eleva os riscos de depressão e ansiedade. Além disso, em casos mais graves, há também o risco de uma condição chamada estado de mal epilético, que pode ser potencialmente fatal se não tratada de forma rápida e eficaz. Diante dessa realidade, cresce a busca por abordagens terapêuticas complementares capazes de oferecer mais qualidade de vida, controle de sintomas e esperança para pacientes que convivem com a epilepsia refratária. É justamente nesse contexto que a cannabis medicinal passou a ganhar espaço. Entre todos os potenciais e usos terapêuticos dos fitocannabinoides,
cannabinoide, o controle das crises convulsivas foi um dos primeiros a ser identificados e estudados. O CBD, canabidiol em especial, demonstrou propriedades anticrise em diversos modelos clínicos e laboratoriais. O mecanismo de ação do CBD envolve sua atuação antagonista moduladora alostérica do receptor GPR55, o que reduz a liberação de cálcio intracelular e contribui para o controle da hiperexcitabilidade neuronal. Além disso, há evidência de que o CBD possa atuar de forma indireta nos receptores CB1, reduzindo a liberação de glutamato, um dos principais neurotransmissores excitatórios envolvidos nas crises epiléticas. Como curiosidade, um dos primeiros estudos robustos sobre o CBD em pacientes com epilepsia foi realizado no Brasil, em 1980, pelo pesquisador Elisaldo Carlini, reforçando o pioneirismo do país nesse campo de pesquisa. Apesar dos avanços, é importante deixar claro que o CBD não substitui os medicamentos anticonvulsivantes tradicionais. Ele é considerado uma terapia complementar, especialmente nos casos de epilepsia refratária, sempre com prescrição médica especializada e acompanhamento contínuo. É fundamental que o paciente passe por avaliação médica rigorosa, com definição clara de diagnóstico, histórico de tratamento e análise de eventuais interações medicamentosas. A automedicação ou uso sem orientação médica pode trazer riscos e comprometer o tratamento. Na Clicannabis, nós acompanhamos o paciente em todas as etapas do processo, desde o agendamento da consulta com neurologistas especializados, passando pelo suporte de importação legal dos produtos, até o acompanhamento contínuo do tratamento com retornos periódicos. Nosso objetivo é garantir um cuidado seguro, responsável e centrado no paciente. A epilepsia é uma condição neurológica desafiadora, mas os avanços nas pesquisas com cannabis medicinal ampliam as possibilidades terapêuticas, oferecendo mais esperança e qualidade de vida para quem convive com o diagnóstico. Até o próximo episódio da série Clique Educa.